Olá! Hoje o Conexão OAB traz um tema que parece meio difícil até de falar: judicialização da saúde. Mas é um assunto que pode afetar a vida de qualquer pessoa, afinal, serviços de saúde, tratamentos e medicamentos são coisas que todo mundo precisa ou vai precisar. Para a gente entender um pouquinho esse assunto, está aqui com a gente a advogada Maria Fernanda Gonçalves, que é inclusive especialista em direito médico e da saúde. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Obrigada, Carolina. E a gente sempre gosta de começar do mais simples, do mais básico aqui no Conexão OAB, para as pessoas entenderem desde o começo do que a gente está falando. Então, a pergunta mais óbvia aqui desse começo é: o que é, afinal, essa judicialização da saúde e por que isso tem sido mais discutido atualmente? Tá, vamos lá. A judicialização da saúde é uma forma de reivindicar o acesso ao direito à saúde pela via processual. Porque a gente tem uma demanda tão grande em relação ao direito da saúde que o SUS e os planos de saúde, eles acabam não conseguindo abarcar todas as demandas administrativas que eles recebem. Tem um ou outro pedido que a gente consegue levar para o judiciário e a gente só consegue resolver no judiciário. Aí foge do administrativo. E a gente está falando ultimamente muito sobre a judicialização da saúde, porque a gente teve um aumento muito grande nos casos, seja de negativa de tratamento, seja pedidos de acesso ao medicamento. Foi estimado que entre 2005 e 2017, esses pedidos aumentaram 130%. A gente também fala bastante por causa da demanda orçamentária, que todos os estados do Brasil estimam a cada ano um valor para cada pauta, para cada setor, e esse valor vem sendo ultrapassado muitas vezes. A cada ano aumenta mais no que eles estabeleceram. Então, a gente tem um déficit orçamentário aí bastante grave. E às vezes também algum caso midiático volta esse tema, como por exemplo foi o caso do transplante de coração do Faustão, que foi pelo SUS. Então, são vários os fatores que levam a gente a falar da judicialização da saúde. E não só falar, e agora a gente entender o que faz as pessoas procurarem a justiça para garantir esses tratamentos médicos. O principal pedido é acesso a medicamento, mas não se limita a isso, né? A gente tem muitos problemas aí da área da saúde que são abrangidos pelo judiciário, como, por exemplo, a falta de leito, uma fila de espera muito grande para transplante. Então, quando é um caso mais urgente, a gente tem que furar a fila, que a gente chama, que é simplesmente relevar por caso de urgência mesmo, né? Porque às vezes uma pessoa está lá faz 2 anos, mas ela consegue esperar mais 2 meses, e uma pessoa que precisa imediatamente de um coração, ela vai passar na frente dessa pessoa. A gente também, no plano, indo para o particular, para os planos de saúde, às vezes a gente tem uma falta de profissional capacitado, que o plano não tem profissional, a gente também consegue demandar isso. No SUS, uma demora na consulta, a gente também consegue solucionar. São várias questõezinhas assim que dá para incluir nos pedidos judiciais. E o primeiro que você citou foi a questão dos medicamentos. Então, eu ia pedir para você explicar o que são os medicamentos de alto custo e por que eles estão tão relacionados com essa questão da judicialização da saúde. Tá, a gente não tem um conceito único assim para o medicamento de alto custo. A gente pode considerar que são aqueles medicamentos que não estão disponíveis em farmácias normais, ou que precisam de alguma receita especial, ou que pelo próprio nome, né, tem um valor elevado e esse valor é agravado porque normalmente são para tratar doenças crônicas que vão precisar ali de um acompanhamento recorrente, uma compra contínua. Então, vai comprometer muito a renda de quem está pedindo. Normalmente, essas doenças, como eu falei, são doenças crônicas. É câncer, hepatite, tratamento de HIV. E ele é o principal motivador, né, das questões de judicialização da saúde. Gera muito debate também, porque alguns planos de saúde, eles têm uma negativa daqueles medicamentos que eles não estão registrados na lista da Anvisa ou ainda estão em fase de teste.
E é bastante duvidoso essa negativa, porque às vezes a pessoa realmente precisa daquele medicamento, porque nenhum outro medicamento que está registrado na lista da Anvisa deu certo para o tratamento dela. Então a gente tem que analisar certinho caso a caso. E agora a gente falou, entendeu bem esse assunto, e agora falando um pouquinho das consequências da judicialização da saúde, quais são essas consequências e como elas impactam as duas pontas dessa história, né? Talvez até três, o que é o sistema de saúde, de justiça, né? Como sempre, Uhum. estava nesse programa falando disso, mas as duas pontas que são os pacientes e também o sistema de saúde. Isso. Aí a gente vai separar em dois pontos. Em relação à saúde particular, que a gente vai entrar no plano de saúde, a gente vai acabar, sempre que alguém ganha um pedido de medicamento ou de tratamento, o plano de saúde vai arcar com esse valor, né? E como eles são uma indústria, eles não vão arcar sozinhos, não vão tomar um prejuízo. Então, todo o valor que eles vão ser obrigados a custear, eles vão repassar para todos os outros pacientes que não demandaram. Então, vai acabar tendo um aumento coletivo aí no plano, nos valores do plano de saúde, para justamente cobrir esse prejuízo que eles tiveram em ser obrigados a fornecer o tratamento ou medicamento para alguém. E do outro ponto que a gente tem que separar é o SUS, né? A saúde pública. A gente vai acabar demandando muito do cofre público mesmo. A gente vai acabar onerando o orçamento público, que, como até já tinha falado, eles têm uma programação de renda que quase nunca bate. Então, é sempre demanda muito alta para um valor orçamentário muito pequeno. E isso precisa ser muito discutido, porque impacta em todos os setores, né? Porque daí vai tirar da educação, vai tirar de outros setores para tentar cobrir esse déficit na saúde. Então, indiretamente, todas as pessoas acabam sendo impactadas por isso, né? Todas as pessoas acabam sendo impactadas por isso. A gente tem até uns dados de São Paulo que em 2015 eles demandaram R$ 1 bilhão para a área da saúde só no estado de São Paulo, quando o orçamento previsto era de 600 mil. Então a gente tem aí um déficit de 40%. 600 milhões. Isso, 600 milhões. E agora, enfim, né? A gente está nesse cenário que existe essa judicialização, essa tendência, como você falou, vem aumentando os casos que as pessoas entram na justiça. Então, como que a justiça decide se essa pessoa que entrou com uma ação, esse paciente tem direito a um tratamento ou medicamento específico? E como têm sido as últimas decisões dentro desse tema? É uma escolha bem difícil, assim, porque o juiz ele realmente vai ter que analisar um déficit orçamentário muito grande que vai beneficiar uma só pessoa, porque às vezes a gente tem medicamentos aí de milhões que vão ser destinados uma vez por mês durante o resto da vida do tratamento de um paciente. Então ele vai entrar num déficit orçamentário público para beneficiar uma só pessoa, mas ao mesmo tempo, se ele não fizer isso, essa pessoa provavelmente vai morrer. Ela vai dali ter um direito negado que é fundamental para a sobrevivência dela, né? Então, normalmente, as decisões, agora os juízes se pautam pela qualidade do laudo médico, vou chamar assim, que é quanto mais documento a pessoa tiver, melhor é, porque daí ele vai analisar um laudo médico, vai ter que descrever a doença da pessoa, vai descrever porque os outros tratamentos mais comuns, mais baratos, não se aplicam àquela pessoa, porque justificar o que ela precisa do que ela está pedindo, exame, CID da doença, tudo quanto mais detalhado, melhor. E daí o juiz não pode fugir e ir contra esse laudo médico só por causa do orçamento público. Então, as decisões estão indo nesse sentido, baseado em laudo médico, e a gente aconselha, quanto mais documento tiver, melhor. Certo. E é um assunto bem complexo, é um tema bem difícil, como você citou, até de decidir sobre isso, né? Porque são vidas em jogo, ao mesmo tempo que o comprometimento do orçamento também pode colocar vidas em jogo. Então, sendo muito complexo, existem soluções ou alternativas que têm sido discutidas e debatidas para tratar dessa judicialização, algumas soluções que possam amenizar os problemas de todos os lados?
A gente consegue amenizar um pouco, entendendo a saúde como uma questão multidisciplinar, né? Então, a gente vai envolver saúde pública, vai envolver o direito, vai envolver a gestão pública de governança aí, e a gente tem que responsabilizar, dividir a responsabilidade para todo mundo. Então, é Estado, município, a própria União, a Justiça, o SUS, os operadores do SUS, tem toda uma logística aí para a gente integrar o máximo possível de todas as áreas mesmo. É fundamental que a gente busque, né, esse equilíbrio da saúde com, com um jeito que seja sustentável para o sistema de saúde. A gente tem que achar esse equilíbrio, que é muito difícil, né? Mas tendo essa multidisciplinariedade, a gente consegue avanços grandes, assim. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele vem promovendo debates, audiências públicas para tentar ouvir mais pessoas possíveis para a gente conseguir chegar aí num equilíbrio. E agora, para a gente terminar a nossa conversa, ainda falando desse equilíbrio, agora levando para as pessoas, para os pacientes. Como as pessoas podem se informar e buscar assistência médica sem recorrer à justiça? Então, por um lado, isso. E por outro lado, se existem casos realmente que a justiça, de fato, vai ser a melhor solução para essa pessoa. Então, como ela pode fazer esse discernimento? Quais são as alternativas que essa pessoa, esse paciente tem? Ela sempre pode procurar a ouvidoria do SUS ou entrar em contato com a própria Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, que eles têm bastante canais de comunicação, de troca e de informações, e se tiver um plano particular, com a própria operadora para tentar resolver tudo administrativamente, que é o jeito mais fácil que a gente tem. Mas realmente tem vezes que não dá. Por exemplo, a negativa de tratamento, a negativa de conceder um medicamento, ou quando é um caso de máxima urgência, que a vida da pessoa depende daquilo, e ela não pode ficar esperando a via administrativa, que realmente é um pouquinho mais demorada, porque não envolve a urgência, né? Então, nesses casos, a pessoa tem que procurar a justiça mesmo. Mas, se não, é super válido os canais da via administrativa. Tá certo, fica essa sugestão final e muito obrigada por esclarecer esse tema que é tão complexo, como a gente falou ao longo do programa, e incita debates. Tomara que ele continue sendo debatido, né? Tomara, a gente está precisando bastante debater ele. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar também sobre o tema que é muito importante. Muito obrigada. Você ouviu a advogada Maria Fernanda falando sobre a judicialização da saúde. Esse Conexão OAB está disponível no YouTube da Câmara de Botucatu, na TV Câmara Botucatu, e fica o convite para você ouvir também o nosso outro programa do mês, que vai falar especificamente dos direitos dos usuários dos planos de saúde. A gente se encontra aqui na nossa programação ou no YouTube, e até a próxima!